começar hoje mais um estudo no livro do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 2, verso 12, até o final do capítulo, versículo 29. Vamos examinar mais duas igrejas, a igreja terceira e a quarta igreja, das 7 cartas que foram escritas ali no capítulo 2 e capítulo 3. Nós já vimos aqui no estudo passado e destacamos isso, que as duas primeiras cartas, tanto Éfeso como Esmirna, elas são cartas que destacam que as igrejas estão em caminhos bem opostos, bem diferentes. A igreja de Éfeso, ainda que mencionada várias virtudes da igreja, ela é marcada por um esfriamento, sinais de declínio, e a igreja de Esmirna, ela é destacada pela fidelidade. Ela é rica espiritualmente, mas também nós vimos que a igreja de Esmirna, ela vai passar por um período de provação, um período de tribulação, e ela precisa permanecer fiel. São momentos em que as duas igrejas enfrentam, fundamentais, e que vai impactar ao longo da vida delas, ao longo da caminhada delas. Já agora, a igreja terceira e a quarta, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, nós vamos ver que são igrejas muito semelhantes, problemas muito semelhantes, e nós vamos tentar analisar elas duas juntas e tentar extrair algumas lições a partir da carta que foi escrita tanto para Pérgamo quanto a carta que foi escrita para Tiatira. Em primeiro lugar, olhando para Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao verso 17, nós vemos a carta à igreja de Pérgamo. O texto da palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Já destacamos que as cartas, elas seguem um padrão, dividida em 7 partes, e nós iremos seguir essa mesma estrutura, aplicando aqui a Pérgamo e também a Tiatira. Primeiro, falar um pouco do contexto histórico de Pérgamo. É uma cidade que tinha grande importância para o Império Romano, e por isso ela foi colocada como província da Ásia, de toda aquela região ali, a capital da província da Ásia, Ela é a capital daquela região ali, tamanha era a importância que o Império considerava ela. Havia ali uma adoração ao Deus da cura. Havia como que uma escola de medicina ali, as pessoas estudavam, e por meio daquele contexto, no meio daquele ambiente, também havia uma adoração, e havia como que um emblema por trás desse ambiente de adoração, que era um emblema de uma serpente, um símbolo de uma serpente. Chamava-se ali o deus Esculápio, onde eles adoravam esse Deus da cura, e ele era simbolizado ali por uma serpente, e os cristãos entendiam que isso era o símbolo de Satanás. Havia também um grande altar de Zeus. Veja o ambiente religioso, por isso que o texto fala sobre trono de Satanás, ali onde Satanás habita, porque todos esses atos de idolatria, de adoração, havia naquela cidade. Havia um grande culto ao imperador, mas também é uma cidade conhecida pela sua produção de pergaminhos. O pergaminho vem desse termo, ligado ao termo Pérgamo, porque ali eles produziam muitos pergaminhos naquela cidade. E também havia um comércio muito intenso, naquela cidade, como demais cidades do Império Romano, elas eram muito fortes nessa questão do comércio. O texto destaca as características de Cristo. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele é aquele que
da sua boca, dos seus decretos, da sua palavra, ele faz punir os seus inimigos, né? A espada afiada de dois gumes é o símbolo da arma de guerra, é a arma para destruir os inimigos do Senhor. Então ele começa a falar com a igreja e fala que ele é aquele que pune os seus inimigos, aquele que determina punir, aquele que anda contra a sua vontade. E em seguida apresenta uma palavra de aprovação. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Essa referência ao trono de Satanás e o lugar onde Satanás habita está toda associado àquele contexto que nós falamos. O ambiente religioso, de idolatria, de culto ao imperador, do símbolo da serpente, a essa religião falsa em que eles adoravam o Deus da cura. Todo esse ambiente voltado para uma falsa doutrina, falsa religião, adorando um falso Deus. Por isso o Senhor fala, é o lugar onde Satanás habita, um lugar onde as pessoas se voltam contra Deus para adorar um falso Deus. E nesse contexto em que há uma idolatria muito forte, o Senhor ele elogia a igreja porque a igreja conserva o seu nome e não negou a fé. A igreja não virou as costas para o Senhor em um contexto em que uma pessoa foi morta. Temos aqui o nome de Antipas e pelo contexto em que está sendo descrito, nos parece que ele foi morto por ser perseguido nesse contexto de tanto conflito religioso. A igreja, mesmo depois desse martírio, ela não nega a fé. E veja que Antipas ele tem os mesmos adjetivos de Cristo no capítulo 1. Ele é a testemunha e ele é fiel. Ele repete os atos de Cristo em testemunhar a verdade de Deus, em ser fiel ao Senhor, mas ele foi julgado por esse ambiente do lugar onde Satanás habita como um criminoso e por isso ele foi morto. Mas a igreja não negou a fé, a igreja, mesmo diante desse martírio, a igreja não abandonou os caminhos do Senhor e isso é elogiado pelo Senhor porque eles se mantiveram firmes. No entanto, começa agora a ter uma palavra de condenação da parte do Senhor. No verso 14 diz: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então começa a condenação da parte do Senhor. E veja que alguns entendem que, ainda que a igreja não negou o Senhor por causa do martírio, aquele martírio ele mexeu com a vida da igreja, porque é como se a igreja, a partir daquele cenário difícil, ela começou a seguir por um caminho conciliatório com o contexto de conflito que havia com o Império Romano, com aquele ambiente de idolatria que exaltava o culto ao imperador no contexto do Império Romano. O Senhor, ele, portanto, reprova a existência de algumas práticas no meio da igreja. A reprovação aqui certamente é pela falta da disciplina, pela falta da pureza na igreja, porque eles estavam convivendo no meio da igreja, essas pessoas que defendiam essas doutrinas, sustentavam a doutrina de Balaão, que aquele que é descrito no Antigo Testamento como que arma ciladas para pessoas comerem comida sacrificada a ídolos e praticar a prostituição, e também os que praticavam a doutrina, defendiam e praticavam a doutrina dos nicolaítas, né? Qual é o ponto aí que Cristo reprova na vida da igreja?
aí o Senhor ele faz referência a pessoa, um falso profeta do Antigo Testamento, para que possamos entender o contexto dessa igreja. Porque Balaão, no Antigo Testamento, é aquele que se aproxima do povo de Deus, aquele que quer prejudicar o povo de Deus, e ele faz isso aparentando ser aquele que quer andar em comunhão com Deus. O texto faz um paralelo com a narrativa de Balaão, ali que ocorre em Números capítulo 22, e temos repercussões até Números capítulo 25. E mais especialmente no capítulo 31, nós temos um episódio que narra a destruição de Balaão. Ele ensinava os filhos de Israel, ele tentava influenciar os filhos de Israel a fazer aliança com um povo pagão, e ele queria fazer casamentos entre os dois povos, ele queria convidar o povo para participar de um banquete, num contexto em que o povo está reclamando por carne. Ele queria que as pessoas se assentassem naquele banquete, se alimentassem de carne, fizessem aliança com aquele povo pagão, comendo das comidas sacrificadas aos ídolos. Ele queria corromper os filhos de Israel. Balaão ofereceu um banquete, ofereceu aliança com casamentos, relacionamentos imorais. Tudo isso tinha um paralelo na estrutura dessa igreja, porque nessa igreja haviam pessoas que entravam no meio da igreja e diziam que não havia problema nenhum você participar dessas festividades cívicas que haviam, em que ali tinha comidas sacrificadas aos ídolos. A pessoa participava daquela comida sacrificada aos ídolos simplesmente para não ter prejuízos financeiros. Veja que o grande tema ali que está por trás da estratégia de Balaão é que ele quer ter lucros. Balaão, ele ao longo da narrativa, ele se apresenta como uma pessoa interessada a ouvir a voz de Deus, é o que a princípio possa parecer, mas ao longo da narrativa nós vamos vendo que isso não é a verdade, porque a verdade é que ele é uma pessoa interessada pelo dinheiro, ele faz tudo pelo dinheiro, cada vez que ele vê a oportunidade de ganhar mais recursos, ele insiste diante de Deus para que Deus mude de opinião. Ele quer tentar amaldiçoar o povo de Israel, até que em Números capítulo 25, ele ali faz uma estratégia de destruição do povo, colocando mulheres, para que o povo caia na imoralidade, na prostituição. E Números capítulo 31 nos esclarece que quem está por trás de todo esse projeto é Balaão. Balaão, ele desejava destruir o povo do Senhor com esse relacionamento, né, com a prática dos ímpios, as comidas sacrificadas aos ídolos e os casamentos, os relacionamentos imorais. Os nicolaítas, provavelmente um dos seguidores, são os seguidores de um dos 7 diáconos lá de Atos capítulo 6, e eles participavam também, eles defendiam a participação nessas festas cívicas onde havia a participação de comida sacrificada aos ídolos, né? Alguns entendem que eles seriam um grupo mais ameno do que os seguidores de Balaão, mas também eles defendiam o envolvimento nessas festas cívicas, o envolvimento da igreja com o mundo, de tal modo que para eles não havia problema, né, a cantar o hino ao imperador, a participar dessa comida sacrificada aos ídolos. Alguns iam mais intensamente, aí provavelmente são os seguidores de Balaão que também se envolviam em atos de imoralidade sexual. Mas a palavra do Senhor, a igreja, esses que têm esse grupo de pessoas que convivem no meio deles, que defendem esse relacionamento da igreja com o mundo, com a imoralidade, com práticas dentro de um culto religioso pagão, que é descrito pelo Senhor como o lugar onde Satanás habita. O Senhor diz no verso 16: portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O Senhor, ele fala àqueles que estão no meio da igreja, que estão fazendo isso
e estão tentando influenciar mais e mais a igreja a ter esse relacionamento com essas festividades pagãs. A palavra é contra esses que tentam conciliar trevas e luz. Esses que defendem uma relação mais estreita entre o povo do Senhor e uma cultura pagã, com suas práticas imorais. Essa palavra é para a igreja, para que a igreja tome uma decisão em proteção para com esses membros, porque se a igreja não tomar uma iniciativa e não cuidar e zelar por esses que estão se apartando, eles terão como inimigo o próprio Senhor. O Senhor virá e lutará contra eles com a espada da sua boca. Aquilo que é descrito como característica do Senhor lá no início da carta, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada agora vai se voltar contra os próprios membros da igreja, se eles não forem disciplinados, se eles não forem tratados e abandonarem os seus caminhos, eles terão como inimigo o próprio Senhor. Daqui nós tiramos uma lição muito importante. O papel, né, de proteção da disciplina. A disciplina, ela faz um auxílio para uma restauração, ela faz um ato de amor dos líderes para com os membros da igreja, para que eles não se apartem mais, eles se arrependam dos seus caminhos e eles não avancem para se encontrar com o Senhor em ira. Veja, o Senhor está dizendo para a igreja que a igreja deve se arrepender, senão o Senhor ele vai, sem demora, vir lutar contra esses que estão indo pelo caminho da rebeldia. O Senhor tem contra a igreja que a igreja tolera, que a igreja preserva no meio dela pessoas com ensinos e práticas equivocadas. E quando a igreja não toma a iniciativa de disciplinar e proteger esses membros eles são como que abandonados para serem visitados pela ira de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vem e ele aplica aquilo que é descrito como a espada afiada de 2 gumes, um instrumento de guerra, a sua ira. Ele vem visitar com ira para trazer juízo sobre a vida desses que estão no meio da igreja se rebelando contra o Senhor. Por isso a disciplina ela é um instrumento de proteção, ela é um cuidado de Deus, é o cuidado sendo aplicado para o povo, é o amor de Deus sendo derramado ao povo, porque o povo ele não progride nos seus erros. O povo é auxiliado a caminhar na vontade de Deus, a ser protegido, a ser cuidado, a ser guardado. É tratado como um filho que tem o zelo do seu pai em não deixar ele avançar para longe da parte do Senhor. Em seguida, no verso 17, o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Depois da exortação e da ameaça, aqui nós temos a parte final do texto, no verso 17, que temos a promessa, em um contexto em que as pessoas estavam convidando para participar desses banquetes e prometiam portas abertas para o comércio. Se você participa desses banquetes, se você participa dessas festividades em honra ao imperador, você pode trabalhar nos sindicatos, você pode estabelecer ali o seu comércio, você pode ter lucros, e no Império Romano havia muitos lucros, mas aqui nós temos a promessa da parte do Senhor. O Senhor, aqueles que têm ouvidos, aqueles que são diferentes daquele contexto de Isaías capítulo 6, quando o Senhor chama o profeta e diz que eles têm ouvidos, mas eles não querem ouvir. Aqueles que estão com o coração quebrantado querem ouvir a voz do Senhor. O que o Espírito diz às igrejas, não somente à igreja de Pérgamo, mas a todas as igrejas. O Senhor diz para nós: ao vencedor darei do maná escondido. O que é, meus irmãos, a verdadeira vitória? O que é ser o grande vencedor na nossa jornada da vida? O Senhor ele promete dar o maná escondido.
Havia uma lenda judaica, isso está registrado em escritos judaicos sobre esses termos, o maná escondido, né? Essa esperança do povo de Deus repousava sobre as informações de que, no contexto da queda do Templo de Salomão, isso tem registrado em escritos judaicos, o profeta Jeremias recebeu uma orientação da parte de Deus para pegar a Arca da Aliança, e ali dentro da Arca havia o maná, e esconder debaixo da terra no Monte Sinai, para esperar o tempo da consumação, quando seria tirada a Arca e o maná escondido, e ali eles usufruiriam do momento, do grande banquete na presença do Senhor. Nós não queremos entrar no mérito aqui da veracidade dessas informações, de que o Senhor falou com o profeta Jeremias, porque isso não está nas Escrituras. Mas o ponto é que havia essa lenda, havia essa esperança. Quando eles falavam sobre maná escondido, eles estavam falando sobre a esperança da consumação, a esperança de sentar-se à mesa com o Senhor e se alimentar dele e usufruir da comunhão intensa com o Senhor. No contexto em que o Império Romano oferece tantos benefícios para aqueles que vão participar daquele banquete, o Senhor ele pega essa terminologia que era comum na época para falar, olha, há um banquete, há algo melhor, há algo mais importante para o povo de Deus. E esse momento vai ser usufruído para aqueles que vencem, aqueles que andam em comunhão com o Senhor. A ideia desse maná escondido é exatamente participar do banquete final, não o banquete que Balaão ofereceu no Antigo Testamento. Quando o povo estava reclamando por carne, Balaão oferece uma proposta, um grande churrasco de carnes oferecida aos ídolos para haver uma conciliação e talvez evitar a guerra. A proposta de Roma de comer daquele banquete e ter lucros nos negócios. Não esses dois tipos de banquete, mas é o banquete da comunhão eterna com o Senhor. Também daria uma pedrinha branca. A pedra branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A pedra branca ela era dada no contexto dos tribunais judaicos, era usada para indicar a absolvição da pessoa, aquele que não tinha culpa sobre sua vida. Enquanto que as pessoas que não participavam das festividades, elas eram repudiadas, eram condenadas, e é o caso de Antipas, aquele que é fiel, aquele que é a testemunha do Senhor. Eles eram condenados pela sociedade, condenados pelos sindicatos, rejeitados a ter uma vida profissional. Aqui o Senhor promete, aqueles que se permanecem fiéis, eles vão receber do Senhor a pedrinha branca, eles não vão ter culpa, eles não vão ser rejeitados por toda a eternidade. Um novo nome, o novo nome aqui é o nome de Cristo sobre as nossas vidas. O novo nome significa ter uma nova posição. Se aqueles que eram fiéis ao Senhor eram renegados pela sociedade, eles não eram recebidos, o novo nome na eternidade nós teremos diante do Senhor. Teremos uma nova posição, uma vida eterna de deleite na presença do Senhor. O ponto aqui na igreja de Pérgamo, a carta descrita para a igreja de Pérgamo é que nós não podemos ter as duas coisas. Ou nós temos aliança com Roma, ou nós queremos os benefícios de Roma, de vida no comércio, e nós nos apartamos de Deus e temos o Senhor irado contra as nossas vidas, e Ele vem com a espada afiada de dois gumes contra a nossa vida. Ou nós temos uma aliança verdadeira com o Senhor, e o Senhor promete comunhão íntima com Ele, nos assentarmos à mesa e usufruirmos do maná escondido. Não há como conciliarmos as duas coisas, como Balaão propôs e como muitos continuam propondo nos dias de hoje. Uma carta muito semelhante à carta da igreja de Pérgamo é a carta da igreja à igreja de Tiatira, que perceba, verso 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreva:
Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Primeiro o Senhor escreve a essa carta e passa a descrever algumas das suas características. Aqui, Tiatira é uma cidade muito intensa no comércio. Esses sindicatos, essas associações de negócios, ali se produzia artesanato de lã, linho, capas, havia tingimentos de panos. Esses negócios estavam sempre associados aos cultos pagãos. E para fazer parte desses sindicatos, como nós temos dito, era necessário fazer parte das cerimônias cívicas, dos elementos de adoração pagã. O ponto não era que eles estavam matando em todo o tempo pessoas que não se envolvessem com essas cerimônias cívicas. Mas o grande prejuízo que as pessoas iriam ter era que elas tinham ali a oportunidade de ter lucros e elas iriam perder essa oportunidade, perder o comércio, elas iriam perder muito de questões financeiras se elas não se envolvessem com as cerimônias cívicas. E quem é o Senhor que a igreja deve lembrar? Ele é o Filho de Deus, o que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. É aquele que tudo vê. É aquele que está prestes a punir, disciplinar todos aqueles que são contra a sua vontade. É isso que fala aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Os olhos como chama de fogo fala sobre a onisciência do Senhor. Ele está olhando para... O texto no capítulo 1 diz que ele anda no meio das igrejas. E o mesmo conceito é esse, que ele tem os olhos como chamas de fogo, ele sonda os corações, ele vê tudo que está na mente das pessoas, quais são os projetos das pessoas. Ele está vendo quais são as decisões que as igrejas estão tomando e o que está no coração dessas pessoas. Em seguida, o Senhor, ele passa a descrever, traz uma palavra de aprovação para a igreja, quando diz no verso 19, conheço as obras que você realiza, seu amor, sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. São várias virtudes. Nesse sentido, essa igreja é melhor do que a igreja de Éfeso no sentido das obras. Ela tem amor, ela tem fé, ela tem serviço, ela tem perseverança. E ela até aumenta as obras dela é maiores do que as primeiras obras. Uma igreja que tem muitos acertos, é elogiável por esses acertos, mas que os seus acertos eles não anulam o fato de que ela é responsável por determinadas coisas que estão acontecendo na igreja e ela precisa corrigir essas coisas. E por isso a grande parte do texto aqui, a partir do verso 20, começa a tratar sobre problemas que são muito semelhantes à terceira igreja, a igreja de Pérgamo, que havia na igreja de Tiatira. Certamente aqui a igreja de Tiatira é considerada como um problema mais avançado, ainda que muito semelhante à igreja de Pérgamo, mas há um nível de problema mais avançado na igreja de Tiatira, né? O problema dela, o verso 20, é: tenho porém contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Versículo 20. Veja, havia uma tolerância, mesmo problema que havia em Pérgamo, a falta de disciplina. Havia pessoas com esse tipo de comportamento no meio da igreja, e a igreja estava passiva diante disso, e Deus estava irado contra essa passividade. E quais são os problemas que haviam nessa igreja? Primeiro, tolerar que essa mulher, ela se autodeclarou profetisa, ela não somente ensine. Primeiro problema é que ela ensina. Ela estava ocupando a posição de ensino na igreja, e ensino significa liderar a igreja a saber qual é a vontade do Senhor. E muitos, ao estudar o contexto da época, entendem que
mulheres lideravam os sindicatos, várias posições do comércio, as mulheres eram lideradas e ao liderarem esses sindicatos, elas tinham vários lucros, elas promoviam também lucros para outras pessoas, elas estavam em posição de governo ali nos sindicatos, na sociedade ali de Roma. E essa mulher, possivelmente, ela quer fazer isso também na igreja. E a ausência da igreja em participar dos sindicatos talvez trouxesse algum prejuízo para a vida dessa mulher. Por outro lado, nós podemos imaginar que um dos motivos pelos quais essa mulher ela tinha tanta abertura no meio da igreja é porque ela trazia lucros para a igreja, porque ela era uma pessoa de liderança no meio desses sindicatos. A igreja está permitindo que essa mulher ensine, conduza, não somente ela erre, mas ela conduz a igreja aos seus ensinos, às suas práticas, a fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. E a quem ela é semelhante? Ela é semelhante a Jezabel, uma mulher marcada pela sua influência, pela sua sedução em conduzir ao povo de Deus a ser contra os profetas, a ser contra a vontade de Deus. A marca de Jezabel é aquela pessoa que tem argumentos que parecem ser argumentos piedosos, mas são argumentos sedutores para o mal. Essa mulher invadia a igreja e trazia prejuízo na influência da participação com essas cerimônias cívicas. Participar dessas cerimônias é descrito com o termo da prostituição. Isso é comum no Antigo Testamento. Sempre que o povo de Deus se envolve com práticas religiosas dos povos pagãos, eles são chamados de caírem no pecado da prostituição. É evidente que nessas festas, além do hino ao imperador, além da carne sacrificada, haviam pessoas que ainda avançavam e tinham literalmente atitudes de prostituição quando se deitavam com mulheres, com prostitutas. Mas o texto ele narra que só o fato de participar dessas festividades, de ter associação com essa doutrina pagã, essa religião falsa, isso era um ato de prostituição. Jezabel queria conciliar a igreja com essas festividades e isso era a prática da prostituição. E ela entrava na igreja e com esse discurso conciliatório nós precisamos continuar crentes, mas também participar dessas festividades. Ela seduzia as pessoas a não verem problema, a entenderem a importância de participar da cultura, de se envolver num negócio. Mas o Senhor diz no verso 21, dele tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Ela continua na igreja, aqui a palavra do Senhor, de que o Senhor deu tempo para ela se arrepender, mas esses conceitos estão como que entranhados no coração dela. A rebeldia está no coração dela, ela não quer ouvir, ela não quer se arrepender, ela continua praticando os seus conceitos, ela continua defendendo esses ensinos no seio da igreja para a sua própria destruição. O silêncio do Senhor não significa aprovação. O ato dessa mulher fazer coisas erradas e ela não ser punida imediatamente, ela não ser destruída imediatamente, não significa que o Senhor está aprovando o seu comportamento. O silêncio do Senhor pode significar um tempo de misericórdia para que a pessoa se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus e viva a vontade do Senhor. Agora a palavra de ameaça, depois da palavra de reprovação, verso 20 ao 21. Nós temos no verso 22, eis que farei com que fique acamada e que trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. O Senhor, ele olha depois do tempo dado para arrependimento, não havendo arrependimento, o Senhor visita com juízo, visita com ira aqueles que professavam a fé.
eles iriam receber a visitação da parte de Deus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, que sonda os corações e sabe o que está por trás desses argumentos falsos. Ele vai visitar com os pés polidos como o bronze para julgar, para punir. Haverá pessoas acamadas, existirão pessoas agora que vão morrer. Os filhos de Jezabel são os seus seguidores, os que bebem da sua doutrina, os que foram enganados por ela, que rejeitaram a palavra do Senhor. Alguns morrerão, para que a igreja entenda que o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. É aquele que olha o que está por trás dos argumentos sedutores, que tentam defender a conciliação como se fosse algo sábio, algo bom entre a igreja e o mundo. Os argumentos que parecem ser argumentos da parte de Deus, que falam sobre amor, falam sobre paz, mas que defendem a igreja colocar as mãos em caminhos tortuosos contrários à vontade do Senhor. Esses argumentos trazidos por Jezabel, eles são convincentes a muitos, mas o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. É aquele que não é convencido por esses argumentos, é aquele que visita com um juízo que traz morte para aqueles dentro da igreja, aqueles que seguem a vida e os conselhos de Jezabel. Há uma palavra de exortação. Digo, porém, aos demais de Tiatira, verso 24, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. E aqui, meus irmãos, nós temos algo que nos faz compreender o que estava por trás desse procedimento de Jezabel, qual era o argumento que eles usavam para convencer pessoas. Alguns historiadores eles costumam dizer, alguns comentaristas dizer, que à luz desses versos era como se Jezabel ela chegasse e dissesse assim: nós precisamos participar dessas cerimônias cívicas, participar desses atos aí do Império Romano, porque nós precisamos conhecer as coisas profundas de Satanás para entender como ele age, para conhecer mais dele, para viver em comunhão com Deus, entendendo bem o nosso inimigo. É algo muito semelhante ao que nós vemos nos dias de hoje. Pessoas tentam justificar a associação, a aproximação com caminhos imorais, ambientes imorais, porque eles querem conhecer mais do nosso inimigo. Mas a palavra do Senhor é a palavra de que há pessoas que se preservaram no meio da igreja, que não tiveram esse propósito de conhecer as coisas profundas de Satanás. O Senhor os exorta a que permaneçam firmes e eles serão livres desse juízo do Senhor que vai cair sobre Jezabel e os seus seguidores, sobre aqueles que tentam conciliar a igreja e o mundo. A promessa do Senhor, verso 26 em diante, diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa é a verdadeira autoridade. Se aqueles que estavam entrando nas cerimônias cívicas era para receber a autoridade para trabalhar no comércio, para ser abençoado pelo Império Romano, a verdadeira autoridade é ser abençoado pelo Senhor, é ser usado pelo Senhor, é estar com o Senhor, aquele que é o verdadeiro Rei das nações, aquele que reduz em pedaços todos os seus inimigos, aquele que recebeu, o Senhor Jesus Cristo recebeu do seu Pai a autoridade, ele que é a estrela da manhã. A estrela da manhã é uma referência a Cristo. Nós podemos ver isso em Apocalipse 22, verso 16. Reinar com Cristo é estar ao lado dele e ver todos os seus inimigos sendo destruídos. Os imperadores romanos, meus irmãos, eles reivindicavam serem descendentes de Vênus. E eles se diziam que
a Vênus era a estrela da manhã. Então essa ideia de estrela da manhã está atrelada no meio daquela cultura sobre ser o verdadeiro governante, o verdadeiro líder. O líder é autorizado. E Cristo diz que ele é a estrela da manhã, ele é o verdadeiro governante. Perceba que o Senhor está prometendo à igreja a estar submissa e até juntamente com Cristo exercer autoridade sobre as nações, a verdadeira autoridade diante daquele que é o verdadeiro rei, que é Cristo. O modo como a igreja iria encarar o Senhor, aquele que é o verdadeiro soberano, ela deveria se submeter ao Senhor, temer mais o Senhor do que temer o Império Romano. Nós podemos olhar aqui, meus irmãos, essas duas igrejas. Elas são muito semelhantes, porque elas têm marcas de corrupções parciais, porque se descreve muito das suas virtudes, mas em seguida se descreve dos seus erros, das suas falhas. E como Cristo está contra essas igrejas. Mas uma questão muito importante, e aqui quando nós estudamos o livro do Apocalipse, e nesse contexto das cartas, nós não perdemos a capacidade de associarmos aquele contexto ao nosso contexto. Não usarmos o livro do Apocalipse como algo que aponta para um contexto futuro, problemas futuros, realidades distantes de nós, porque já no primeiro século nós tínhamos pessoas com essas dificuldades em um contexto que não é certamente distante de nós. Primeira questão que nós podemos meditar um pouco à luz desse texto é sobre como o contexto daqueles dias tem a ver com os nossos dias. Vejam, o Império Romano fazer algumas concessões como cristão, negar alguns princípios, poderia abrir muitas oportunidades profissionais. O ponto aqui é você ter ascensão profissional, é você se envolver em algumas festividades, você ter um relacionamento, não é que você vai negar a fé completamente, porque essas igrejas não negaram a fé. É você se envolver com algumas atitudes, algumas festividades para ter lucros, participar de algumas cerimônias, quem sabe de alguns banquetes. E hoje, meus irmãos, até que ponto nós estamos dispostos a fazermos concessões para ter lucros profissionais? Participarmos de eventos religiosos, cerimônias religiosas, nós nos envolvermos com essas cerimônias que têm atos de idolatria. É sobre isso que o Senhor ele está se dirigindo à igreja, está dizendo que a igreja está se prostituindo. Quando a igreja participa dessas festividades, dessas cerimônias, onde tem elementos religiosos, elementos de idolatria. Ficaremos diante de imagens, cantaremos músicas, comeremos do banquete dessas festas. Será que é isso o comportamento que nós devemos ter? Iremos argumentar que não há nenhum problema participar dessas festividades? Era exatamente esse o argumento de Jezabel. Tentar conciliar a vida na fé, não negar a fé, a vida no meio da igreja, no povo do Senhor, e participar desses eventos com idolatria, essas festividades, esses banquetes, para não ter problemas na nossa vida profissional. O argumento isso faz parte da nossa cultura. Ou será que nós não temos condições de percebermos como esse contexto do primeiro século do Império Romano é semelhante aos nossos dias? Contexto que vivemos. Uma segunda questão que nós precisamos meditar aqui é como é que é a característica daquelas igrejas, especialmente essas duas que nós examinamos, Pérgamo e Tiatira. Ela é semelhante às igrejas dos nossos dias. Elas têm virtudes, elas são igrejas com obras, amor, fé. Nós não podemos olhar para essas igrejas entendendo que elas são igrejas completamente contrárias à vontade de Deus, porque elas têm virtudes, elas são elogiadas pelo Senhor, aquele que anda no meio das igrejas. Aquele que tem
os olhos como chamas de fogo, aquele que sonda os corações. Ele vê e ele vê as virtudes da igreja, ele vê como a igreja muitas vezes até aumenta as obras. Tem obras maiores do que as primeiras obras. Por outro lado, essas igrejas, especialmente Pérgamo e Tiatira, elas são igrejas com problemas em aplicar a disciplina. É um contexto em que vivemos nos dias de hoje, cada vez mais difícil essa verdade bíblica da parte do Senhor. O Senhor diz: por que vocês toleram isso? E há também um contexto muito semelhante, porque há pessoas que surgem no meio da igreja, pessoas como nicolaítas, como seguidores de Balaão e como seguidores de Jezabel, que tentam influenciar a comunidade a participarmos dessas festividades imorais, para nos envolvermos em uma cultura pagã. E o argumento não é chamando pessoas para negar a fé, mas o argumento é: não há nenhum problema em nos envolvermos com essa cultura. Faz parte da nossa sociedade, nós precisamos nos envolver, nós precisamos estar juntos. O argumento de se envolver com o mundo, ele está presente em nossas igrejas, devemos pensar sobre isso. Acima de tudo, meus irmãos, há um terceiro conceito que nós devemos estabelecer muito forte em nossos corações, é que o Cristo daqueles dias é o mesmo Cristo dos nossos dias. Cristo que vê tudo, que ele elogia as nossas virtudes e denuncia os nossos erros. Cristo que, ao elogiar as virtudes, ele não anula os erros que ele vê na vida da igreja. Não existe uma espécie de compensação. As virtudes, sem dúvida, são elogiadas, são apreciadas, mas elas não justificam os nossos erros. Cristo que fala que vai visitar a igreja com juízo, se ela não se arrepender dos caminhos perversos que ela está tomando. Cristo que fala que vai visitar com os pés de bronze, um símbolo do juízo, a espada afiada de 2 gumes, a arma de guerra. Ele vai visitar a própria igreja, porque a igreja está tentando ter relacionamento com o mundo, com participar de festividades com elementos de idolatria, participar de festividades onde há os banquetes de comidas sacrificadas a ídolos. O ponto, meus irmãos, a partir dessa perspectiva bíblica de quem é o Senhor, o mesmo Senhor desde toda a eternidade, o Senhor imutável. Como isso me faz temer o seu santo nome? Como isso me faz... O que é que me traz à mente quando o Apocalipse diz que o Senhor ele anda no meio das igrejas? Certamente deve ser a mensagem de graça e misericórdia. Ele está perto de nós, ouvindo as nossas dores, ouvindo o nosso clamor. Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. Mas, por outro lado, deve nos trazer também a memória. Ele está andando no meio da igreja, sondando os nossos corações, vendo os nossos argumentos, vendo as nossas escusas, as nossas defesas, que tentam justificar a nossa associação com práticas perversas, com conceitos perversos. Como isso deve nos fazer entender que o mesmo Cristo que está descrito aqui no livro de Apocalipse é o Cristo que está vendo e sondando o meu coração. Isso deve me fazer temer o seu santo nome. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça conhecer mais da sua verdade e do próprio Cristo. Isso nós devemos considerar em nossas vidas, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua boa mão sobre nossas vidas. Damos graças a Deus porque se há virtudes no meio do teu povo, na tua igreja, porque o Senhor mesmo, ó Deus, tem um mérito nisso. O Senhor mesmo é quem nos abençoa e nos guarda. O Senhor tem nos protegido e nos guardado. O Senhor tem guiado as nossas vidas. Mas os nossos erros, ó Deus, nós somos responsáveis. Nós temos muitas vezes nos apartado de Ti. O que te pedimos, ó Deus, é que o Senhor ilumine os nossos olhos. O Senhor abra os nossos corações para percebermos, ó Deus, que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Que o Senhor nos mostre, ó Deus, segundo a Tua boa mão, para nós entendermos a Tua vontade
e andarmos na tua luz, Senhor. Abre os nossos olhos, nos alerta, ó Deus, para temermos o teu santo nome e vivemos dentro da tua santa vontade. Isso que nós te oramos e nós te pedimos em nome de Cristo.